quem ainda não sabe, por que alta ajuda, alta com L? Dá uma explicação do título e da ideia desse livro. Tá. O gênero autoajuda é um gênero que frequenta sempre as listas de best-sellers, né? E por que razão? A meu ver, porque, e agora eu tenho que dar uma explicação mais longa, a condição histórica em que todos nós vivemos é uma condição tal que começa a se formar ao longo do que a gente compreende como época moderna. A partir do século XV, XVI, com as grandes navegações, e os diferentes povos de diferentes continentes começam a se conhecer uns aos outros. Então, as normas culturais vão se relativizando, vai se criando uma espécie de sensibilidade antropológica que relativiza os costumes, as morais. Ao mesmo tempo, Galileu e Copérnico relativizam o próprio lugar de Deus, consequentemente a centralidade do homem no universo. Uma série de invenções, de descobertas, de possibilidades começam a acontecer nessa época e cuja consequência decisiva é a perda sistemática de referências que o sujeito humano tem em relação a si próprio, em relação ao mundo em que ele habita. A consequência disso, por sua vez, é nada menos do que a angústia. A angústia, tal como a gente a conhece, é, como diz o Sartre, a angústia da liberdade. Ou seja, num mundo pré-moderno, toda a conduta do sujeito era ditada por determinadas regras naturalizadas pela tradição. Com o advento da modernidade, passou a não haver mais nenhum fundamento, nenhuma garantia prévia sobre a qual a gente pudesse fundar as nossas decisões morais, sexuais, comportamentais, pedagógicas, etc., etc., etc. O que produz angústia no sujeito é precisamente a decisão moral individual, sem apoio em qualquer tradição naturalizada. Essa é a condição do sujeito moderno. Condição, portanto, que produz muita angústia. Se você soma a essa angústia todos os conflitos que são próprios também ao nosso tempo, conflitos sociais, conflitos econômicos, conflitos psíquicos próprios à nossa época, tudo isso cria uma grande demanda por consolo, por alguma coisa que nos amenize um pouco essa sensação de ter a todo tempo que tomar decisões individuais, etc. E tal. É precisamente aí que entra o gênero autoajuda, como uma espécie de consolo, e, embora eu esteja longe de ser um especialista no gênero, me parece que um consolo baseado naquele famoso mantra do pensamento positivo, né? Que é uma espécie justamente de renúncia, de abdicação do processo complexo e que encara a angústia, que é o processo de formação de juízos morais, de decisões éticas, formação de juízos políticos, etc., etc. E tal. Pois bem, é justamente contra a renúncia à abdicação a essas decisões morais que eu escrevo. Alta ajuda, ao contrário da autoajuda, é uma aposta na via angustiosa, mais difícil, e pela qual o sujeito assume a responsabilidade pelas suas decisões éticas, né? E autoajuda é aquilo que eu acredito que a filosofia, a literatura, a psicanálise, todos esses sistemas de conhecimento, sem álibi, sem consolo, podem oferecer ao sujeito. Ou seja, são sistemas que não oferecem, não procuram recalcar, disfarçar ou mesmo atenuar os imensos conflitos que existem entre o eu e o outro, entre o eu e si próprio, entre o homem nesse momento e o ecossistema que ele habita e transforma. E ao invés de tentar recalcar ou atenuar esses conflitos, o que se procura fazer é encará-los da maneira mais real, verdadeira e profunda possível, e a partir desse diagnóstico
tomar as decisões melhores possíveis para a nossa liberdade e alegria. Isso é que é a autoajuda. Inclusive, um dos textos do autoajuda fala da força do pensamento negativo, né? Eu queria que você explicasse por que você acha que o pensamento negativo move mais. Em certas situações, não apenas nessas, mas principalmente em certas situações de sofrimento psíquico, que são onde o sofrimento psíquico é causado por uma espécie de labirinto estrutural da nossa mente, né? O modo como nós sentimos, o modo como nós transamos com o mundo, pensamos, sentimos, nos relacionamos com o mundo, é uma consequência do modo como a nossa estrutura psíquica é formada. A formação da nossa estrutura psíquica, do nosso eu, se preferirmos, é em grande parte um conjunto de identificações e processos que remetem à nossa infância, muito antes de que nós tenhamos consciência e arbítrio propriamente, né? E, no entanto, essa formação determina os nossos modos de nos relacionarmos com o mundo, e às vezes esses modos produzem extremo sofrimento e não se consegue, o sujeito não consegue se livrar deles. Nessas situações, a via de transformação não é a via do pensamento positivo jamais. O pensamento positivo só perpetua uma estrutura. E toda estrutura, seja ela psíquica, mental ou social, ela é inerte. Toda estrutura, ela quer se perpetuar, ela quer continuar igual. Ela tem uma força de inércia. A única maneira de transformá-la é apostando na via, mais uma vez, na via da angústia, né? No sentido de você tentar compreender quais são as relações com o mundo que você está estabelecendo, que estão te enfraquecendo, e tentar renunciar a elas, cortá-las e fundar relações diferentes. Tudo isso só é possível, na minha opinião, por meio desse processo que eu chamo de processo negativo, que é de encarar, tentar compreender a primeira situação, admiti-la, para que depois se possa transformá-la. Eu queria que você falasse um pouquinho do processo criativo da música e da literatura. Hoje você é o principal parceiro do seu pai, que faz as letras com ele. Como que é isso? A música vem primeiro, a letra vem primeiro, e como é que é também o seu processo criativo na literatura? Como é que é a dinâmica? Já tem alguns anos que eu não faço letras de canção, e não acredito que vá continuar a fazê-las, a não ser com o meu pai, porque é meu pai. E o meu começo, a minha prática como letrista, eu acho que se deve principalmente a esse acontecimento biográfico, né? De eu ser filho de um grande, genial compositor de canção popular. E a minha parceria com ele, hoje eu compreendo, eu acho que foi principalmente uma maneira de nós reinventarmos uma relação que, a certa altura, estava esvaziada por conta de diferença geracional mesmo. Eu sou pai de um bebê e agora vou ter um segundo filho. Ainda não sei como é isso, mas suspeito que, em algum momento, né, essa passagem da infância, onde a criança é muito identificada com os pais, para a adolescência, onde essa identificação, até para a afirmação da individualidade do filho, se rompe, né? Deve ser uma passagem difícil de fazer para todo mundo, principalmente para os pais. Hoje, como pai, eu acho que os pais estão fadados a amar mais os filhos do que os filhos aos pais. E eu já sofro por antecipação com isso, entendeu? Hoje em dia eu entendo e perdoo a minha mãe e todas as mães do mundo que olham para um adulto de 25 anos e chamam de bebê, veem nele um bebê. Eu já entendo isso. E já sofro com isso. Assim, quando cresceu o primeiro dente da minha filha, eu já achei aquilo dali um baque na nossa relação. Então, eu acho que a minha entrada na canção popular, por meio da parceria com meu pai, foi, antes de tudo, uma possibilidade de nós transformarmos uma relação de pai e filho esvaziada em uma relação de amizade criativa. E teve um certo momento em que isso já não foi mais necessário, essa relação de amizade já tinha sido consolidada e o meu caminho próprio já muito apontava para uma relação teórica com o conhecimento, né?
E é essa que acabou prevalecendo. E aí a minha relação com a canção como letrista foi diminuindo. E passou a se tornar muito importante para mim a canção popular como uma manifestação da cultura brasileira fundamental para que se compreenda o Brasil e as especificidades da cultura brasileira. Então, a minha relação com a música, com a canção popular, hoje é quase que exclusivamente como ensaísta, e a minha relação com a música e a canção em geral é aquela de alguém que acredita na frase do Nietzsche, né, que a vida sem a música seria um erro. Eu acho a música... Fala muito rapidamente sobre isso. Eu poderia falar muito mais se vocês quiserem. Vamos ver se eu consigo falar rapidinho. Existe uma diferença fundamental, a meu ver, entre a música e o conhecimento e a linguagem verbal. Talvez a mais famosa das etimologias seja a etimologia de filósofo. Filósofo significa amigo do saber, né? Sofia, saber, Sófia, e filos é de onde vem a amizade. Então, o filósofo é o amigo do saber. O que significa isso? Porque o filósofo é o amigo do saber e não o sábio. Porque o conhecimento, ele não é nunca alguma coisa que se possa atingir e totalizar. Ninguém pode se dizer alguém dotado de conhecimento total. Existe um desencaixe constitutivo entre o mundo e a possibilidade de se conhecê-lo. O mundo está sempre sendo transformado e o conhecimento está sempre em uma relação de aproximação infinita com o mundo. É isso a filosofia, é isso o conhecimento teórico em qualquer linguagem, em psicanálise, em antropologia, em literatura, etc. e tal. A música não. A música não é da ordem da aproximação infinita. A música não é da ordem da linguagem verbal. A linguagem verbal é feita de signos. Signos são sinais que representam alguma coisa que é exterior a eles. O signo não é aquilo que ele é. O signo é uma outra coisa. Ora, a música é o que é. Os sons musicais são o que são. A música, portanto, é plena. A experiência do sujeito na música é uma experiência de plenitude. A experiência do sujeito no saber é uma experiência de aproximação infinita. Eu acho que esse é o sentido profundo da frase do Nietzsche. A vida sem a música seria um erro. O que constitui o sujeito humano é a sua linguagem verbal. Estar na linguagem verbal é estar errado, ou pelo menos estar em errância. É nunca poder repousar. Quando o sujeito está na música, ele não erra. Ninguém dirá jamais de uma música que ela está errada. Você pode dizer de uma música que ela funciona ou não funciona, que ela acontece ou não acontece, jamais que ela está errada. Então, para mim, a música é principalmente isso, a possibilidade, finalmente, de não estar errado. E nessa parceria com seu pai, como é que era a dinâmica? A música vinha antes e você colocava a letra? Como é que é isso no dia a dia? Quase sempre ele me mandava melodias. Nunca a letra veio antes? Uma vez ou outra. Mas o procedimento mais comum na tradição da canção popular é esse, né? O músico manda a melodia para o letrista faz em cima. Existe uma dificuldade técnica de você, digamos, encaixar cada palavra nessa espécie de super forma fixa que é uma melodia, né? Uma melodia tem todas as obrigações de uma forma fixa em poesia, de um soneto, por exemplo, né? Tem metro, tem a estrutura prévia, tem os lugares em que você tem que colocar as sílabas átonas e as sílabas tônicas. Então, as melodias são super formas fixas. Eu fui ajudado pelo fato de ter escrito poesia na juventude, muito, durante um bom tempo eu fui poeta, no sentido de fazer poemas. E como poeta eu era um praticante, um amante das formas fixas. Eu fui um adolescente muito engraçado assim hoje. Na época era triste, eu jamais diria que eu era engraçado. Mas eu era uma espécie de poeta do século XIX em pleno século XX. Se você lê meus poemas quando eu tenho 18, 19 anos, você acha que é um poeta tuberculoso no século XIX, entendeu? E, no entanto, eu ia à praia, jogava bola e escrevia sonetos desesperados, que eram péssimos, mas que me ajudaram, porque eram formas fixas na hora de fazer canção, me ajudaram bastante. Hoje eu posso rir, mas eu sou
Tem uma tradição oculta na história da literatura, que é a tradição dos livros renegados, né? Muitos grandes autores têm os seus primeiros livros, publicados em geral na juventude, que depois são renegados, porque são livros ingênuos, porque são livros ruins, etc. E tal. Eu sou o recordista mundial dessa tradição. Eu tenho 3 livros renegados, que ainda me causam extremo sofrimento. Dá um nome para a gente tentar achar algum sebo, livraria. Sempre me pedem um nome, naturalmente eu nunca dou. E ainda hoje me incomoda quando eu os encontro num sebo. Sebo, aliás, é o único lugar do mundo em que um autor tem uma sensação ambígua quando encontra um livro seu, né? Por um lado, a alegria de ver o livro seu exposto no lugar público, e por um lado, uma certa raiva de que alguém o deixou lá. Raiva que é duplicada quando você vê que tem uma dedicatória, né? Você corta a pessoa da sua lista já imediatamente. Fala pra gente uma música que você mais gostou de fazer com seu pai, que você acha assim, especial, e por que é tão especial? Eu vou falar antes das músicas que eu menos gostei. Eu acho que eu passei pelo menos uns 2 ou 3 anos assassinando sistematicamente as melodias do meu pai. Gente! E eu acho que só o amor paterno e uma certa loucura explicam a irresponsabilidade dele em me chamar para ser parceiro dele quando eu era muito jovem. Eu comecei a trabalhar com ele, eu tinha acho que 19 anos. Né? 19 anos, o sujeito não devia ser autorizado a assinar o próprio nome. Muito menos compor com uma pessoa genial, com uma trajetória consagrada. Então eu passei alguns anos estragando as músicas dele, depois eu melhorei, cheguei em alguns momentos a fazer, eu admito, belas canções. Uma que eu gosto especialmente é um samba que se chama Tanto Faz. Está no último disco dele de inéditas, chamado Não Vou para o Céu, mas Já Não Vivo no Chão. Esse samba eu me orgulho de ter feito. Assim. Não parece meu. Você fala de futebol, de poesia, de religião, de política, de autoajuda. Por que você decidiu ser um pensador diferente como filósofo? Essa pergunta é muito oportuna para mim sempre, porque ela toca no centro do que eu faço. Né? Em primeiro lugar, se você me permite brincar com a frase que você usou, eu acho que justamente a sociedade não está acostumada a filósofos. A sociedade está em grande parte baseada no registro da comunicação. O registro da comunicação é uma troca que se dá na linguagem verbal e que torna os sujeitos parecidos uns com os outros. Comunicação é isso. Comunicação, você fala sobre o tempo, você fala sobre o futebol num registro habitual, você liga a televisão, você vê uma novela, você está no registro da comunicação. Você vê uma mesa redonda de futebol, desde que não tenha o PVC, você está no registro da comunicação. Você vai ver o programa Saia Justa, você está no registro da comunicação. Pois bem, eu detesto o registro da comunicação. A não ser quando trabalhei muito, eu quero dormir, eu ligo a comunicação, que é um soporífero fundamental. A filosofia é, por definição, o que interrompe a comunicação. A filosofia é a apresentação do mundo de uma maneira que o sujeito não conhece ainda. Entre as inúmeras definições de filosofia, uma que eu gosto especialmente é uma que diz assim: o filósofo é aquele que mostra que 2 coisas que em princípio pareciam iguais são diferentes, e que 2 coisas que em princípio pareciam diferentes são iguais. Então a filosofia, e isso é constitutivo da filosofia, quando ela é realmente filosofia, é a chance que se dá ao sujeito de desconhecer a si próprio, de desconhecer a realidade em que ele se situa, para reconhecê-la transformada. Isso não é social, isso é asocial. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa importante se observar na sua pergunta é que, ao longo da história da filosofia, a filosofia foi se afastando do motivo e das questões originais que estão presentes no seu surgimento na Grécia clássica. A pergunta fundamental que inaugurou e moveu a filosofia clássica grega era a seguinte: qual é a melhor maneira de viver? Para a filosofia antiga, essa questão era a questão ética
por excelência. E todos os filósofos da antiguidade eram filósofos, acima de tudo, éticos. O que lhes interessava era isso. As grandes escolas de filosofia antigas, os céticos, os epicuristas, os sofistas, etc. e tal, se caracterizavam por maneiras diferentes de responder a essa pergunta. E para a filosofia grega, o filósofo deveria encarar essa pergunta não apenas de maneira teórica, mas confirmando o seu pensamento na sua vida prática. Então, por exemplo, um estoico, para quem a condução de vida de alguém tinha que ser uma condução tal que ele deveria evitar ao máximo a dor, e a dor, por sua vez, é causada em grande parte pelas relações que se tem com o outro. O estoico tem que ser um sujeito antissocial e profundamente rigoroso nas suas atividades, né? Sócrates, por exemplo, que em sua filosofia teórica dizia não temer a morte, quando foi condenado à morte, tomou a cicuta sem demonstrar nenhum medo. Ainda chamou os amigos dele que estavam chorando de maricas, né? Falou, estão parecendo um bando de mulherzinha. Um filósofo na Grécia Antiga, cuja vida não confirmasse o pensamento, não era considerado um filósofo. Ao longo da história da humanidade, por diversas razões, a filosofia foi progressivamente se afastando dessa pergunta original e dessa relação necessária e imediata com a vida, né? Até se tornar uma disciplina extremamente especializada e produzir monumentos teóricos que um leitor razoavelmente inteligente é incapaz de compreender, né? Hoje em dia há toda uma linhagem da filosofia, chamada de filosofia analítica, Wittgenstein, Frege, autores, filósofos que um filósofo é incapaz de entender caso não tenha formação analítica, né? Então, eu não pertenço a essa tradição, eu tento um pouco recuperar essa pergunta e essa motivação originais da filosofia grega. Dito isso, eu devo esclarecer antes de tudo que eu não sou filósofo, mas o que eu procuro fazer é tentar resgatar esse sentido de interpretação da realidade e melhor orientação possível nela. Primeira parte da minha pergunta, eu queria saber se você conhece a abordagem que o Kundera faz disso, que é alguém que tratou profundamente dessa questão, inclusive diz que construiu toda a literatura dele buscando uma fundamentação musical. E, em segundo lugar, até por conta da sua aproximação mais teórica, eu pedindo até uma referência, você vê alguém que consiga tratar, em termos teóricos, dessa estrutura da música, que é mais próxima da poesia, né, do que qualquer outro gênero, eu acho, né? Porque me parece que, em termos teóricos, se conseguiu dizer muito pouco sobre isso, né? E aí eu pediria, não sei se você tem alguma referência sobre isso, sobre alguém que tenha conseguido fazer essa abordagem de uma maneira satisfatória. Te agradeço pelas duas perguntas oportunas. Infelizmente, eu não vou poder te ajudar muito, assim. A única coisa que eu li do Kundera foi o romance famoso dele, que eu acho maravilhoso, A Sustentável Leveza do Ser. E eu não conheço mais nada, não conheço esses escritos sobre música. E tenho vontade de conhecer, fiquei com vontade de conhecer. Sobre a sua segunda pergunta, tem o grande livro do Zé Miguel Wisnik, O Som e o Sentido, que eu acho que pode te dar caminhos. E talvez um livro interessante sobre isso seja O Nascimento da Tragédia, do Nietzsche, né? onde tem essa relação forte da poesia com a música, o ditirambo. De fato, a poesia seria o registro da linguagem verbal que se aproximaria dessa possibilidade da música. A poesia está em algum lugar entre o som e o sentido, né? É um acontecimento único de uma espécie de experiência física do sentido e que tem uma dimensão que é essa dimensão musical de real e não de realidade, né? A realidade como sendo... A realidade é uma espécie de... A realidade é a soma das palavras com as coisas. Digamos assim, uma formulação grosseira que eu poderia complicar infinitamente. Mas, o real são as coisas sem as palavras, digamos assim, né? E a poesia é alguma coisa
entre isso ou que mobiliza as duas coisas ao mesmo tempo. Então, se eu te entendi nessa segunda parte, você tem razão. A poesia seria o mais próximo da música. Acho que Nietzsche, no Nascimento da Tragédia, trata disso assim. E o Zé Miguel, no Som e o Sentido. Eu não conheço teoria da música profundamente, e nem menos que profundamente. Mas esse é um grande livro e altamente recomendável. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Isis. E, bom, queria te perguntar uma coisa. Eu estou lendo o seu livro anterior, que é o E Seja Livre Este Infortúnio. E é um livro muito centrado no conceito de real lacaniano. E ainda não li esse seu livro atual. E queria saber se esse conceito do real aparece de novo. E se aparece, como você articula? Enfim, se aparece outro conceito do Lacan. Eu sei que você dialoga muito com Lacan. Enfim, é uma curiosidade. Queria saber. Obrigado, Isis. Você sabe que, mas quando a gente quer conhecer um autor, a observação decisiva não é sobre o que um autor escreve, é com quem ele escreve. Porque muitas vezes um autor não escreve sobre o que mais gosta ou sobre o que mais o influencia. Um autor escreve sobre o que ele pode, sobre fragmentos da realidade que ele consegue perceber de uma maneira diferente. E o compromisso de um autor, como eu disse agora há pouco, né, em filosofia, em pensamento em geral, é apresentar a realidade de uma maneira imprevista. Conhecer um autor é saber com quem ele escreve, ou seja, com quem, quais são os pensadores que estão presentes com ele, na cabeça dele, no momento em que ele escreve. E os meus autores com quem eu venho escrevendo nos últimos anos são principalmente Roland Barthes, a psicanálise de Freud, Lacan, e Deleuze, Zé Miguel, alguns pensadores brasileiros contemporâneos e tal. Mas esse livro que você citou, o anterior, é um livro todo ele escrito com pensadores muito masculinos, viris, extremamente ambiciosos. Freud, Lacan, mesmo quando são gays, são muito masculinos. Pasolini, Bataille, né? E esse Autoajuda, ele é um livro muito mais parecido com o meu livro anterior a esse que você está falando, que se chama Banalogias, que eu sei que você também conhece, e que é um livro mais feminino e pop. É um livro que lida mais, tem um compromisso maior com o prazer da leitura, com o conforto, com uma certa proximidade da cultura, com temas comuns, né? E, respondendo finalmente a sua pergunta, o real não é nada disso, né? O real não é comum, o real não é confortável, o real não é prazeroso. O real, para explicar aqui muito rapidamente, é uma noção desenvolvida pelo Lacan, psicanalista, e que é mais ou menos o seguinte. Que enrascada que você me colocou, hein? Para o Lacan, todo sujeito é constituído por 3 registros, que ele chama de real, simbólico e imaginário, né? Falando muito rapidamente, o simbólico, esse registro é o registro da fala, é o registro da comunicação, é o registro da linguagem verbal, é o registro transpessoal dos símbolos, né? Da fala, da linguagem. O imaginário é o campo psíquico do narcisismo, da vaidade, é onde se forma a nossa ideia que nós temos de nós mesmos, o que o Freud chamava de eu ideal, a imagem que nós temos de nós mesmos, que gostaríamos que os outros tivessem e tal. Ora, aquilo que a gente entende por eu, cada um de nós aqui, cada sujeito tem um eu. O eu de cada um é formado pela soma desses 2 registros, o simbólico e o imaginário. Ou seja, a autoimagem que cada um tem de si, as identificações que cada um foi formando ao longo da sua vida e que fazem com que cada um seja cada um aqui, identificação com pai, mãe, com amigos, com família, etc. e tal, no campo imaginário, e as ideias morais, comportamentais, políticas, sociais, que estão no campo simbólico. Isso é o eu de cada um. Juízos sobre o mundo, autoimagem que se tem, é o eu de cada um. O que o Lacan chama de real
É um registro que não está nem no simbólico nem no imaginário. Por exemplo, o registro do trauma. O que é o trauma em psicanálise, né? O trauma é um acontecimento que acontece ao sujeito e o sujeito não é capaz de simbolizar, ou seja, não é capaz de trazer aquilo para o seu repertório conhecido e elaborar aquilo, simbolizar aquilo. Por isso que um acontecimento traumático faz com que o sujeito tenda a repetir a resposta que ele teve àquele acontecimento sempre. Por exemplo, até uma certa época da minha vida eu não tinha medo de avião. Um dia eu peguei uma singela ponte aérea São Paulo-Rio, às 5 horas da tarde, num verão. Foi uma coisa assim, sabe quando a tripulação fica pálida? Quando você olha para a tripulação pedindo socorro e o cara fala, bicho, não deu. Ou a bagagem de mão caindo, uma coisa horrorosa. Assim. E depois disso, toda vez que eu entrava no avião, e o avião tremia um pouquinho, eu tinha a mesma sensação que eu tive nesse voo. Isso é uma espécie de acontecimento traumático. Um acontecimento que você não consegue elaborar, simbolizar, domesticá-lo. Isso é da ordem do real. Né? Eu escrevi todo um livro, que a Isis está evocando aqui, tentando compreender alguns acontecimentos que são da ordem do real na vida das pessoas. Porque o real, assim como ele pode condenar, no caso do trauma, as pessoas a uma repetição infinita, ele pode justamente liberar as pessoas de estruturas mentais. Né? Como eu falei aqui agora, o eu é a soma dos registros simbólico e imaginário cada sujeito tem. O real, um acontecimento da ordem do real, é aquilo que pode rasurar, desestruturar, dissolver essas formações simbólicas e imaginárias que o sujeito tem, permitindo que o sujeito as reinvente. Então, o acontecimento real pode ser extremamente liberador. Esse livro que ela evocou é um livro que trata disso. Esse Autoajuda é um livro sobre a realidade, ou seja, é um livro sobre o simbólico e o imaginário. É um livro sobre como você melhor se pode orientar diante da constituição simbólica do mundo, diante do imaginário de cada sujeito. Boa noite, meu nome é Renan. A minha pergunta está ligada à dela, porque já estava meio pronta antes dela fazer a dela, e assim, é ainda sobre esse tema. A minha impressão é que os seus textos são muito permeados pela psicanálise, pelo discurso psicanalítico, e acho que pela teoria lacaniana, pelo menos assim, eu não entendo muito, mas causa essa impressão. E aí surge essa curiosidade de saber qual é o seu contato com isso. Se você estudou, se, assim, por um prazer, se você frequentou grupo de estudo, se você foi paciente dessa linha de terapia. O livro Autoajuda, numa das grandes livrarias de São Paulo, está na seção de psicanálise. Então, acho que não é à toa. E, assim, algumas vezes eu acho que, inclusive, para alguém que não tenha uma vivência muito de perto com a psicanálise, o texto pode ficar até um pouquinho hermético, enigmático. Nesse livro aqui? Em geral, dos 3 últimos. Não sei se alguém já lhe deu esse tipo de retorno. Até o jeito como os textos terminam, não sei se pela limitação, os que são para jornal, do número de linhas, mas sempre dá aquela sensação assim de um corte lacaniano. Na hora melhor ele para e deixa você com a questão lá e dá a impressão assim de que precisaria ter outro texto para complementar aquilo, ou um outro livro sobre aquele tema, ou você ir conversar sobre aquilo com alguém, porque fica aquela questão lá. Então, assim, eu sempre tive curiosidade de saber qual é o papel que a psicanálise ocupa, assim. Por que o seu discurso é tão permeado desses conceitos de psicanálise? E se você sente se isso lhe aproxima ou afasta, de repente, do leitor de jornal leigo, assim, que não tenha tanto contato com isso? Que maravilhosa a sua pergunta. Ela tem tantos caminhos que são tão importantes para mim. Vou ver o que eu lembro da sua pergunta. Eu gostaria de lembrar cada frase dela, assim, porque
Em primeiro lugar, eu não entendo muito Lacan, porque os lacanianos também não entendem, e o próprio Lacan provavelmente não entendia, né? A maior parte dos lacanianos, se forem submetidos àquele teste colegial de escreva com as suas próprias palavras, vão ser reprovados, né? Lacan é um desses autores assim que acabam por produzir uma reprodução de jargão, que é o pior dos discípulos lacanianos, né? Você vai me conceder que eu não pertenço a essa linhagem, para o bem e para o mal. Para o bem, porque eu sou mais inventivo do que eles, e para o mal, porque eu não conheço o suficiente. E aí eu passo a segunda parte da minha resposta, que é fundamental para mim. A minha relação com autores, com o conhecimento em geral, é uma relação tal que se dá da seguinte maneira: eu me interesso por questões, que são as questões que estão mobilizando a minha vida em determinado momento, né? Eu estou sempre a reboque da minha vida. Eu procuro disfarçar isso o máximo possível. Às vezes não é possível, mas esse livro, por exemplo, Livre Seja Este Infortúnio, foi um livro todo ele escrito a partir de um acontecimento biográfico, né? Que eu procurei disfarçar o máximo possível, às vezes com recursos ridículos, de criar personagens para poder falar que não era eu, sabe? A mãe vira um personagem, a mulher vira outro personagem, uma coisa que eu me envergonho um pouquinho, mas não consegui fazer de melhor maneira. Isso significa o seguinte, que eu não me interesso por Lacan, eu me interesso pelas questões que o Lacan trabalhou e que me permitem compreender certas questões que estão me mobilizando em determinado momento. Então teve um momento em que eu percebi que eu tinha que compreender a noção de real. Então eu fui ler, eu tenho amigos, né? Um deles é muito amigo da Isis também, um sujeito brilhante chamado Cláudio Oliveira, que é um professor, esse conhece Lacan. Então eu vou tentando localizar aonde na obra que estão as questões que me interessam. Eu vou lendo assim, né? Então, portanto, eu me movo assim. A minha relação com Lacan ela é uma relação há um tempo muito forte e muito frágil. O que eu conheço, eu conheço. Agora, eu desconheço 90%. Entendeu? Agora, os 10% que eu conheço, eu conheço. Eu conheço porque está na minha vida. Se algum lacaniano vier para mim falar que está errado, errado está ele. Entendeu? Mesmo que esteja certo, ele está errado, né? Conhecer não é você ser capaz de reproduzir fielmente as ideias de um autor, a menos que você faça filosofia na USP e faça aqueles livros sobre tese, sobre o romantismo alemão, etc. e tal. Não é o meu caso. Para mim, conhecer é você saber retirar de um autor a interpretação da realidade que serve para a sua própria experiência da realidade, de forma a tornar a sua experiência da realidade mais inventiva e compreensiva, né? Sobre a sua última pergunta, eu particularmente acho que, em primeiro lugar, um escritor nunca deve se orientar por uma preocupação com o leitor no sentido de não desafiá-lo, né? Ao mesmo tempo, deve-se também dar ao leitor todos os instrumentos de que ele precisa para compreender aquilo que ele não compreende. Eu me oriento assim. O meu compromisso eu tenho que oferecer ao leitor aquilo que ele não conhece, né? Ao mesmo tempo, eu não posso oferecer esse desconhecido de uma forma, ela mesma, muito difícil, muito árdua. Isso eu não acho uma virtude. Os pensadores que eu mais gosto são pensadores capazes de criar conceitos extremamente imprevistos, insuspeitados, visões de mundo absolutamente originais e fazê-lo em uma escrita clara, límpida, clássica, prazerosa. Lacan certamente não é um deles, né? Lacan escreve de uma maneira absolutamente enigmática. Eu venho de uma outra tradição, freudiana, se você quiser, né? Mas se você vai ler Freud, aquilo é impressionantemente original, revolucionário, insuspeitado, e mais aquilo é escrito de uma maneira clara, nítida, prazerosa, etc. Então eu procuro me inscrever
nessa linhagem e manter esse compromisso. É muito importante que não se subestime o leitor e que não se deixe de desafiá-lo, né? No momento em que se estabelece uma relação entre um autor e um leitor, que é uma relação demasiadamente confortável, você já saiu do campo da filosofia, pelaquela razão que eu falei logo no começo, né? Você entrou no campo da comunicação. Se eu em algum momento estiver fazendo isso, aí eu estarei. Se meus leitores estiverem achando meu livro difícil e abandonar meu livro, eu vou sofrer as consequências materiais, mas eu vou estar feliz com o meu projeto. Agora, se chegar um momento em que todo mundo estiver me lendo com extrema facilidade, aí eu estou fazendo alguma coisa errada. Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Meu nome é Flávio. Acho que dando já continuidade a essa questão do leitor, eu queria saber da tua coluna no Globo, que você escreve na quarta-feira, comparando com os teus livros, você pensa exatamente em que tipo de leitor vai ter acesso ao texto? E também se te dá uma angústia o fato, você acha que você tem que entregar num prazo delimitado, tem um número de caracteres delimitado para você, acho que é o contrário do livro, se isso também te daria uma angústia. E, terminando, a questão de repercussão, como é que é a repercussão de um texto no jornal comparado com um texto no livro? Eu lembro de alguma coisa que aconteceu quando você escreveu aquele texto sobre o estupro na Índia, que parece que na semana seguinte você comentou que teve muitas cartas de leitores. Acho que é isso. Então, eu quero dizer nesse momento que vocês são uma plateia formidável. As perguntas são todas muito oportunas e me dizem respeito profundamente. Então, meu agradecimento. Vou começar pelo final e depois você me lembra das outras perguntas, que mais uma vez você fez várias perguntas numa só. Então, a última é formidável a relação de um colunista com o leitor anônimo, principalmente na era digital, né? Como você sabe, a era digital, ela, entre muitas consequências positivas, ela produziu uma figura abominável, que é a do ressentido anônimo digital, né? E eu coleciono. Eu confesso que eu primeiro me incomodava, agora eu cheguei a ter um certo prazer, assim, criei uma relação um pouco perversa. Eu tenho algumas pessoas que me perseguem. Tem uma pessoa no Facebook, por exemplo, que volta e meia ela me ofende. Aí eu bloqueio. Aí ela muda o nome e eu aceito qualquer pessoa, eu adiciono qualquer pessoa que me solicita. Aí ela muda o nome, eu adiciono novamente e ela me ofende novamente. Ela acha que eu não sei quem ela é, mas eu sei, porque quando você manda a mensagem do inbox, mesmo que você mude o nome, ela vai vir junto com a do seu nome anterior, entendeu? Então ela não sabe que eu sei, mas eu sei que é ela. E são coisas absurdas. Uma vez eu escrevendo contra aquele pastor Malafaia e falando sobre a questão de sexualidade, então, não sei o que, ela mandou uma mensagem assim para mim: Francisco Bosco. E como ela está no meu Facebook, ela sabe um pouco da minha vida íntima, né, o pouco da minha vida íntima que vai para o Facebook, mas alguma coisa vai. Francisco Bosco, você tem uma filhinha tão bonita. Eu duvido que você queira mesmo, quando ela crescer, ela vira um sapatão pegando uma mulher na Avenida Paulista. É nesse nível, né? E uma das passagens mais engraçadas foi quando eu escrevi uma frase que era mais ou menos assim, falando sobre o fracasso da política de drogas, punitiva, repressora e tal. Eu falei uma frase que era mais ou menos assim, que o estatuto social das drogas, para nós, é análogo ao estatuto social da monogamia. As drogas, quase todo mundo nega e quase todo mundo usa. A monogamia, quase todo mundo exige, quase todo mundo descumpre, né? Aí chega um sujeito no meu mural do meu Facebook e coloca assim: Francisco Bosco, você é um verdadeiro corno. Eu já fiz verdadeiras amizades por conta de leitores que me escreveram. E hoje mesmo aqui nessa plateia está a Andréia aqui, que me mandou uma mensagem ontem das mais comoventes que eu já recebi. Assim. Então, o mundo digital possibilita isso. Ser colunista de jornal também possibilita isso. E, na maior parte do tempo, é um grande prazer esse contato, né? A outra coisa que você perguntou foi? Da angústia de ter que entregar um texto com número de caracteres delimitado e num prazo. Não angústia nenhuma. Assim, eu
eu me especializei em formas breves. É uma coisa que veio antes do jornal. Antes de ser colunista do Globo, eu fui colunista de uma revista aqui de São Paulo, que é a Cult, que é uma revista que eu adoro, aliás. Então eu já ao longo da Cult, o meu livro Banalogias, um livro feito de ensaios também breves, então eu fui me especializando nessa forma. É um pouco aquilo que ele falou, né? Eu tenho um negócio do corte lacaniano, eu tenho uma tendência sintética, muito mais do que analítica. Eu acho que isso vem decisivamente do meu contato com Roland Barthes, que gostava muito mais de formas breves do que de formas longas. Os livros do Barthes, em geral, mesmo os mais longos, são feitos de unidades pequenas de sentido, às vezes fragmentos, às vezes ensaios curtos, né? Assim como o Barthes, eu gosto mais de variações do que de aprofundamento. Embora eu não gostar de aprofundamento, não significa que eu não goste de profundidade. Pode haver tanta ou mais profundidade num aforismo do que num tratado filosófico, né? Então, eu me dou muito bem com formas breves e sou suficientemente neurótico para não ter problema de entregar nada no tempo, entendeu? Estou sempre adiantado. Eu tenho orgulho da minha neurose, que a minha neurose foi uma conquista. Assim, eu conquistei a minha neurose. Eu fui um adolescente tão confuso mentalmente que eu tive que conquistar a minha neurose. Então eu me orgulho dela e entrego tudo antes do prazo. Sabe? Não tem nenhum problema com isso. E a sua primeira colocação ainda era uma outra, né? Você lembra? Vim aqui para trás. Hã? Você escreve sim, já Você já pensa sei. na questão do leitor. No caso, por exemplo, no jornal que fala que o jornal de hoje embrulha o peixe de amanhã, e no caso do livro... Então, duas coisas a esse respeito. A primeira é que quando eu assumi a coluna do Globo, eu desde o início pensei em escrever colunas, sempre que eu conseguisse, né, tendo como horizonte a publicação em livro. Né? Por isso me irrita um pouco que se confunda o que eu faço com crônica. O meu ensaísmo tem características de crônica, sim, mas de forma alguma se confunde com elas, né? A questão decisiva das crônicas é precisamente se elas sobrevivem à passagem do jornal para o livro, porque a crônica tem uma relação íntima e histórica com o jornal. A crônica surge como um gênero de jornal com as consequências que isso tem, né? Eu procuro usar aquela coluna como um espaço ensaístico mesmo, que tem uma duração maior. Eu procuro sempre ter uma leitura, uma penetração da realidade que independe das circunstâncias. A outra coisa é, fundamentalmente, o que eu escrevo nas colunas é o que eu digo em aulas de doutorado na faculdade, entendeu? Eu não tenho grandes variações, eu tenho mínimas variações de escrita e de fala em relação aos diferentes públicos para os quais eu falo. O que eu procuro fazer é tentar tornar a minha carga teórica, conceitual, tentar apresentá-la da forma mais clara e prazerosa possível, me valendo de diversos recursos, humor, tentar sempre remeter o teórico ao concreto de onde ele se origina. Você vai perceber que eu fiz isso aqui algumas vezes. Então, quando eu faço um passo teórico que eu considero mais difícil, para falar do real, por exemplo, eu fui parar na minha experiência com avião, né? Então, eu procuro mobilizar recursos que tornem o abstrato o mais concreto possível, mas sem nunca baratear o rigor e o imprevisto, se houver, da formulação teórica. Portanto, eu faço basicamente a mesma coisa que eu faço na coluna, eu faço em qualquer outro lugar. Nós estamos partindo para o fim. Tem mais pergunta? Boa noite. Meu nome é Elizabeth. Também tenho... Cadê você? Aqui. Também, assim como a Isis falou, do livro Seja Livre Esse Infortúnio, é algo que eu ainda estou trabalhando um pouco, gostaria de ter algumas questões no momento para fazer, aproveitar essa oportunidade, mas vou ter que elaborar um pouco mais, é bastante interessante. Mas o que eu estou aqui pensando, quando você diz dos autores com quem se conversa, e um dos autores que eu sei que você conversa, que me chamou a atenção, foi Deleuze. E eu gostaria que você comentasse um pouco, né, essa ligação, o que tem dele, os conceitos dele que você traz para a sua escrita, e como você compõe Deleuze com a psicanálise, que acho que deve ter também momentos difíceis de compor com os dois, não é?
Em geral, eu não sinto necessidade de compor. Eu sou perfeitamente capaz de admirar e acreditar em pensamentos excludentes reciprocamente, né? Eu acho que você não pode querer que uma chave de fenda seja um martelo. Chave de fenda tem uma função, um martelo tem outra função. Então, embora, como você sugeriu, né, Deleuze e a psicanálise tenham uma relação problemática, para dizer o mínimo, eu sou perfeitamente capaz de ter como mestres tanto Deleuze como Freud e Lacan, e considerar as duas perspectivas válidas, né? Quanto à psicanálise, não fazem tanto efeito em mim as críticas que o Deleuze faz, principalmente no Anti-Édipo, que não é um livro importante para mim, né? Não é muito importante para mim. Sobre a minha relação com o Deleuze para mim é o meu professor de método. O que isso significa? É justamente quem me educa da maneira mais libertária possível para eu ter uma relação inventiva, apropriativa, sem grandes superegos, que, em geral, graçam na universidade, né? A universidade talvez seja a instância mais produtora de superego que existe na sociedade, né? Rivaliza com a igreja, pau a pau. E Deleuze talvez a lição decisiva para mim em Deleuze seja essa espécie de irresponsabilidade, no entanto extremamente responsável, com o pensamento alheio. O que seria uma irresponsabilidade responsável? O que está em jogo não é ser fiel ao pensamento alheio. O que está em jogo é tentar interpretar o pensamento alheio com uma dedicação tal, de forma a conseguir restituir no seu próprio pensamento a energia de criação que está naquele pensamento, né? Então, o melhor que eu posso fazer diante de Deleuze, diante de Barthes, diante de Lacan, é tentar me aproveitar daquele pensamento para eu conseguir ter uma leitura da realidade que se aproxime da força que esses autores têm. Uma coisa que eu falei aqui em certo momento, que o que eu conheço de Lacan, eu conheço, é uma coisa que o Deleuze fala de Spinoza, né? O Deleuze fala, o que eu sei de Spinoza, eu sei de cor. O que é saber de cor? Evidentemente não é a decoreba que se faz na época colegial, que é o contrário disso, né? Saber de cor é saber alguma coisa que passou pelo crivo da sua experiência da realidade, né? Isso é saber de cor. Quando o saber passou por esse crivo, você nunca mais vai precisar se lembrar, porque aquilo está inscrito na sua experiência. Para terminar essa pergunta, eu gostaria de evocar aqui um filme que ninguém percebeu, eu acho, a grandeza que ele tem. Eu acho que está nesse livro, o ensaio sobre esse filme, que é aquele filme Quem Quer Ser um Milionário. Você lembra desse filme? Sobre o jovenzinho indiano. Qual é a história desse filme, rapidamente? Um jovem analfabeto, nascido e criado numa imensa favela de Mumbai, se não me engano, e ele vai participar de um programa de televisão, de um quiz show. E ele vai passando por todas as fases do quiz show, vai chegando num lugar que ninguém nunca tinha conseguido responder. E a questão que permanece no horizonte do filme é como é que um sujeito analfabeto consegue ter um conhecimento tal que nenhum sujeito letrado conseguiu ter, né? Uma resposta possível, para mim a mais fecunda, e que deveria nos fazer admirar imensamente o saber dos iletrados, é que se trata de um saber da realidade. Cada uma das respostas que ele dava estava relacionada a um episódio da vida dele, né? A um espancamento, a um incêndio onde ele perdeu a mãe, a um episódio amoroso, a um episódio de trabalho, e por meio dos quais ele foi conhecendo a natureza humana. Então, para mim, deve-se ter, de certa maneira, uma relação analfabeta com o conhecimento. Oi, gente, é isso. Que bom ter a presença de vocês. Espero que possam vir aos próximos encontros. Vamos fazer o sorteio, então? Você puxa uma ficha aí. Eu esperava uma resposta melhor para a minha frase bombástica no final, uma relação analfabeta com o conhecimento. Eu mesmo me surpreendi. Hã? Ah, Zaqueu!
jornalista aqui do Pedaço da Vila. Gente, muito obrigada, boa noite. Autoajuda. Ah, vocês lembraram, né? Bacana. Vocês podem pegar comigo o livro e o Autoajuda está à venda lá fora. Ele vai autografar para quem quiser e espero que todos possam voltar aos nossos próximos encontros. Boa noite. Muito obrigado pela presença e atenção. Queria agradecer a Paula também pela mediação.